Amém? Estão todos bem? Estão todos bem? Eu com um bocado de frio, estou habituado agora num outro clima, não é? Mas pronto, já há muito tempo não tinha estado em Portugal neste clima, mas vamos nos habituando. Quero dizer que estou contente por estar aqui uma vez mais, por poder partilhar também convosco aquilo que Deus tem posto no meu coração. A vida do crente é um caminho que nós nem sempre sabemos aquilo que temos pela frente e às vezes surpreendemos-nos, muitas vezes espantamos-nos, admiramos-nos, mas há uma coisa que nós temos que entender, é que o Senhor está sempre conosco. Amém? Não importa aquilo pelo qual estejamos a passar, não importa quais sejam as dificuldades, quais sejam as provas, nós temos que confiar que Deus, Ele continua a ser o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós, como homens, como seres humanos, podemos mudar, podemos ter variações, mas em Deus não há variação. Ele continua sempre tal como Ele é. E essa é a nossa confiança. Sabemos que Ele nunca nos vai falhar, porque Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então eu quero, nesta manhã, animar-te a que sigas confiando no Senhor. A nossa fé pode ter altos e baixos, é normal. Ainda que diga que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Eu penso que vocês conhecem esse verso. E às vezes nós olhamos para esse verso e achamos que a nossa vida tem que ser sempre radiante, mas o que é um facto é que nem sempre ela é radiante. Temos momentos altos e temos momentos menos altos. Mas o importante é que a fé esteja sempre aí, que a nossa confiança e a nossa fé no Senhor não dependa das circunstâncias, não dependa do tempo que nós estamos a viver, senão que seja algo que está enraizado em nós. Amém? Glória a Jesus. Então quero animar-te a que sigas em frente, a que continues a buscar a Deus com todo o teu coração. Quero animar-te a que não te canses, a que te renoves. Às vezes, sabes que parece assim um bocado estranho, porque por vezes aparecemos de uma forma que parece que estamos a ter uma enorme batalha e que estamos a perder as forças, mas depois aparece o Senhor e Ele traz-nos para cima outra vez, Ele levanta-nos, Ele volta a dar-nos um impulso. Eu pensava há bocadinho que às vezes estamos num entroncamento e sabemos que no entroncamento só se pode ir ou para a esquerda ou para a direita, verdade ou não? Quando estás no entroncamento, ou para a esquerda ou para a direita. E quando estava ali a pensar, e eu pensava desta maneira, sim, naturalmente é desta forma, mas no entroncamento nós também podemos seguir em frente. Amém? No entroncamento nós também podemos seguir em frente, porque Deus abre o caminho onde parece não haver caminho. Glória a Jesus. E é bem provável que às vezes nos sintamos no entroncamento e começamos a ouvir vozes que agora, pronto, a partir daqui é só para a direita ou para a esquerda. Não tem forma de se ir em frente, acabou. Aqui já para a frente não é possível, só para os lados. Mas Deus, que é todo poderoso, amém, que abre o caminho onde parece não haver caminho, Ele pode, se assim for da sua vontade, fazer-nos continuar e seguir em frente, se for esse o propósito dEle para a nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Eu quero ler um texto, está em 1 Coríntios 15, os versos 33 e também o verso 34, e diz: não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Amém? Senhor, muito obrigado nesta manhã pela Tua palavra, por esta oportunidade também. Obrigado porque Tu és tão bom para connosco, Senhor. Eu te peço nesta manhã que Tu possas ser Tu a falar, Senhor, que o recado que Tu tens, Senhor,
que possa ser entregue, Senhor, de acordo com aquilo que é a Tua vontade. Eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que não seja de Ti, Senhor, e te peço que sejas Tu, então, a falar nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um texto conhecido, até o vemos como um ditado, algo corrente. Sabemos que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E nós temos que entender que, enfim, neste texto aqui eu puxo um título, não é? Que são as influências. E nós temos que entender aquilo que realmente é a influência, não é? Que é a capacidade de causar um resultado em algo ou alguém. Temos, por exemplo, a influência da educação dos pais para com os seus filhos, não é? E as influências, pois elas podem ser boas ou más. Nós temos o exemplo, pois, da música, dos livros, da internet hoje em dia, das redes sociais, mas também dos relacionamentos. E nós temos que ter atenção em relação aos nossos relacionamentos, porque eles podem influenciar positivamente a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso relacionamento, inclusivamente com o Senhor, podemos ter uma boa influência ou uma má influência. Nós vemos aquilo que Paulo disse a Timóteo, o seu discípulo amado, não é? Em 1 Timóteo 4, versículo 16, ele diz, presta bem atenção a ti mesmo e àquilo que ensinas, ou tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua firme nestas coisas, pois assim conseguirás a salvação para ti e para aqueles que te ouvem. E aquilo que eu vejo neste versículo, ou neste verso, sim, é que o apóstolo Paulo faz uma advertência ao seu discípulo amado, ao seu aluno dedicado, não é? Timóteo adverte-lhe para que, ou melhor, Paulo adverte a Timóteo para que ele seja não somente prudente, mas também responsável, e ele chama-lhe a atenção com o objetivo de quê? De que ele se desviasse do caminho que lhe tinha sido traçado. Nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém? Nós sabemos que temos um caminho a seguir, temos um caminho traçado, temos um caminho que é estreito, ou melhor, um caminho que é apertado e que nos é colocado por diante. E aqui Paulo estava com essa preocupação, com a preocupação de que aquele que era o seu discípulo dedicado, o seu aluno dedicado e o seu discípulo amado, pois se viesse a desviar do caminho que tinha sido traçado. Eu não sei se tu às vezes te sentes nessa tentação, não sei, ou melhor és aí uma pessoa que anda muito direitinha, que tudo faz de acordo com aquilo que está aí delineado, mas no caminho sempre vamos ter contratempos, amém? Glória a Jesus, e provavelmente às vezes vamos nos sentir numa posição ou numa situação em que vamos estar em risco por causa das influências, daquilo que ouvimos daqui, daquilo que ouvimos dali, a opinião deste, a opinião daquele. E nós temos que ouvir as opiniões e pô-las na balança, sim, deste e daquele, de A e de B, mas nunca nos esquecemos ou nunca podemos pôr de parte de que a opinião do Senhor é aquela que conta. Amém? Glória a Deus. Então é muito fácil alguém estar no caminho e não estar. Não sei se consegues perceber, mas é muito fácil alguém estar no caminho e não estar. A palavra de Deus diz que este povo honra-me com os seus lábios, verdade ou não? Amém? Aqui todos estávamos a cantar, todos estávamos a louvar a Deus, sim, isso é importante, mas a Bíblia diz que este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Longe, longe dele. E às vezes podemos estar no caminho, mas não estar. Estamos presentes no corpo, mas o nosso coração está lá longe. E é isso que temos que ter em conta, de ter o coração no Senhor. Eu posso ler este texto, tenho aqui em Mateus 15, versículo 8 e também versículo 9.
que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu aqui vejo que às vezes podemos aprender uma mecânica, podemos entrar numa mecânica de vir ao culto, de levantar a voz para o Senhor, mas viver com Deus não é uma questão de mecânica, é uma questão de termos o nosso coração entregue a Ele, estarmos junto dEle, buscarmos em sinceridade. Diz no versículo 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o risco era que Timóteo deixasse de ser uma boa influência, porque ele estava preocupado que ele viesse a ser salvo ele, e também viessem a ser salvos, ou levasse a salvação àqueles que o ouviam. Então havia aqui uma preocupação em relação a ele deixar de ser uma boa influência. E nós temos que procurar ser uma boa influência para aquele que está ao nosso lado. Amém? Mas nem sempre somos assim. Eu vejo por mim, às vezes falamos aquilo que as pessoas querem ouvir. E nem sempre nós temos que ouvir aquilo que queremos ouvir. Senão que há momentos na vida em que nós vamos ter que ouvir aquilo que necessitamos de ouvir, independentemente de nos ser agradável ou não. Aleluia! Glória a Deus! Então este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aqui voltamos então, tenho aqui uma nota sobre o entroncamento, não é? O entroncamento é uma situação em que, na nossa vida, em que nós não podemos fugir dela. Por um lado, estava a dizer que Deus abre o caminho, mas também há momentos em que nós queremos seguir nós mesmos, porque assim entendemos, e queremos forçar situações. E há momentos em que as situações não são para ser forçadas, em que teremos mesmo que tomar uma decisão. O entroncamento é também o lugar da decisão, e ninguém pode fugir do lugar da decisão. E às vezes nós vamos adiando coisas na nossa vida. Uns dizem, às vezes alguém pergunta-se: então, já aceitaste o Senhor? E eles dizem: ainda há tempo para isso. Ou então, vou aceitando a cada dia. Não sei se aqui acontece desta forma, mas às vezes eu deparo-me com situações em que confrontamos as pessoas: então já aceitaste ao Senhor? Já deste um passo? Vou aceitando a cada dia, aos poucos. Mas não, há momentos em que temos mesmo que tomar decisões na nossa vida, e tomar decisões da nossa vida estando atentos àquilo que é a voz de Deus na nossa vida. Só que da mesma forma que está aí a voz de Deus, também estão outras vozes. E a Bíblia diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, verdade ou não? Elas não ouvem o estranho. Amém? Amém? Só que às vezes parece que o estranho, ou a voz do estranho, é mais agradável à nossa carne. Aleluia! A voz do estranho muitas das vezes é mais agradável, e nós temos que ter atenção para saber discernir qual é que é a voz do Senhor, aquilo que o Senhor nos diz, porque isso é o que vai bendizer a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, estamos a falar de influências, ser uma boa influência ou ser uma má influência, e também de sermos influenciados por aquilo que é bom ou influenciados por aquilo que é o mau. Eu penso que não estou a falar nada de estranho. Hoje em dia temos montes de más influências. Somos bombardeados por todos os lados. Amém? E se não estivermos firmes no Senhor, vamos acabar provavelmente de ouvir aquilo e de dar lugar no nosso coração àquilo que não é o melhor para nós. Amém? Glória a Jesus. Mateus 5, versículo 13. Mais um texto que é bastante conhecido. Versículo 13 até o versículo 16, diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém?
Estamos cansados de ouvir estes versos, verdade? Não sei. São versos muito conhecidos, que se ouvem com frequência, mas o que é um facto é que o risco da luz perder a intensidade é muito grande. Amém? Amém? O risco da luz perder a sua intensidade é muito grande. Os cuidados deste mundo que estão representados lá na parábola na parábola por espinhos, na parábola do semeador, eles abafam a luz, fazendo-a perder a força. E quando a luz perde a força ou a luz perde a intensidade, sabes, agora há umas lâmpadas LED que elas a seguir começam, alguns LEDs lá a ficar, e ela vai perdendo a intensidade. E quando a luz perde a intensidade, nós ficamos com dificuldade de enxergar. Amém? Aqui há ali um regulador que regula as luzes e ela às vezes está mais intensa e outras vezes está menos intensa. E quando ela começa a perder a intensidade, então ficamos com dificuldade de enxergar, ficamos com dificuldade de ver o caminho. E às vezes vamos aí, estamos a caminhar, mas estamos meio ofuscados e começamos a ter dificuldade de ver o caminho no sentido de ver para onde ir. Porque nos entram as dúvidas, porque nos entram os temores, e então começamos a agir dessa maneira. E quando essa luz começa a perder a intensidade e quando nós ficamos com dificuldade de ver, então tornamos-nos vulneráveis. Amém? Quando ficamos com dificuldade de ver com claridade, ficamos vulneráveis. Quando ficamos com dificuldade de discernir aquilo que é o correto, tornamos-nos então vulneráveis. E quando alguém não vê bem ou não enxerga bem, ela erra ou pelo menos aumenta a possibilidade de errar. Por isso temos de ter cuidado para que a luz que há em nós não sejam trevas. Temos que procurar que os nossos olhos estejam sempre lavados com colírio. Temos que ir ao Senhor para que Ele continue a iluminar os nossos olhos, para que Ele continue a manter os nossos olhos abertos, porque há muitas coisas que podem ofuscar a luz que Ele nos deu. Amém? Porque quando chegamos ao Senhor, nós não víamos as coisas de Deus, não víamos o caminho. Só víamos aquilo que estava ali à nossa frente no momento, não podíamos enxergar. Mas Deus, quando nós chegamos a Ele, Ele abriu-nos os olhos. Pelo menos a mim, eu vinha como cego a Ele, cheguei a Ele cego, e Ele começou a abrir os meus olhos. E eu comecei a ver algo que nunca tinha visto antes. E a vida começou a apresentar-se a mim desta maneira. E agora, o facto de Ele ter aberto os meus olhos não quer dizer que eles não se venham a fechar. Amém? Glória a Jesus. Então, quando alguém não enxerga bem, ela erra ou então aumenta essa possibilidade de errar. E a pessoa torna-se vulnerável. E a pessoa vulnerável tem o problema de quê? Enfrenta o problema de ser levada por qualquer vento. A seguir, qualquer coisa serve. Tudo é bom. Ademais, começa a ver que o mau é bom e que o bom é mau. Em Mateus 22, versículos 23 a 30, diz no versículo 23, diz: naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua mulher a seu irmão. E a mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim morreu também a mulher. E portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos foram casados com ela? E respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu.
Amém? O que é que eu quero dizer aqui, ou o que é que eu quero abordar aqui? A que não nos limitemos ao conhecimento daquilo que não tem grande importância, senão que vamos antes buscar o verdadeiro conhecimento, a palavra de Deus. Amém? Amém? Aqui diz, errais não conhecendo as Escrituras. Nós temos que conhecer a palavra para diminuir a possibilidade de erro, porque vamos ter que tomar muitas decisões na nossa vida. Aleluia! Então vamos procurar estar mais instruídos naquilo que é a palavra de Deus. Eles eram pobres, eram sim muito pobres, eles conheciam provavelmente apenas aquilo que lhes convinha. E às vezes nós limitamos o nosso conhecimento da palavra de Deus àquilo que nos convém e àquilo que nos vem ferir, pois provavelmente pomos de perto. Mas estamos a falar de vulnerabilidade e nós olhamos para Adão e vemos que Adão ficou vulnerável. Ficou vulnerável no seu relacionamento com Eva. Isto está escrito em Gênesis 3, no versículo 6, diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ela comeu. Aqui eu gostaria de parar um bocadinho e mostrar que há pessoas com muita fome de comer aquilo que é agradável aos olhos. E às vezes achamos que estamos a falar de algo estranho. Sim, há muitas pessoas que têm muita vontade e muito desejo de comer aquilo que é agradável aos olhos, de comer aquilo que o alimenta e satisfaz o seu ego, a sua carne, as suas ideias. Há pessoas que são facilmente influenciáveis e tornam-se também depois facilmente em influenciadores de outros. Não somente são eles influenciáveis, senão que com a mesma influência com que foram influenciados a seguir, vão para influenciar outros. Isto naquilo que é o negativo. E muitas pessoas ficam vulneráveis nos seus relacionamentos, tendo dificuldade de defender aquilo que é a sua identidade, como crentes, como filhos de Deus, como seguidores de Cristo. E por causa disto, nós não podemos perder o foco. E o nosso foco é Jesus. Amém? Nós temos que estar continuamente a olhar para Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É nele que temos que pôr os nossos olhos. E dessa maneira nós vamos seguir sempre em frente. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Diz, portanto, também vós, visto que temos, ou também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Temos que colocar os nossos olhos em Jesus. A mim preocupa muito os jovens. Preocupam-me os jovens porque são muito influenciáveis. E às vezes a influência que sofremos não é de alguém que está longe de nós, é alguém que está perto. E quando digo perto, não estou a dizer perto a nível de espaço, mas alguém próximo de nós. Às vezes, por isso a Bíblia diz que os da nossa própria família serão os nossos inimigos. Amém? Amém? E a nós às vezes é-nos difícil encaixar de que um familiar está a ter uma má influência, está a ser uma má influência para a nossa vida. Amém? Ou que um familiar nosso está a ter uma má influência na vida dos nossos filhos, por exemplo. Eu pude provar de certa maneira isso, porque estando no Senhor, a seguir vais à família, tens os irmãos, tens os tios e vês que não partilham a mesma visão que tu, não partilham a decisão que tu tomaste de vida, não partilham ou não estão de acordo com o caminho que
os teus filhos seguem, acham tudo muito estranho, porque é que não estudam, porque é que não vão para a universidade, e vão influenciando. E é o melhor quando tu estás presente, não, mas quando tu estás ausente, quando não estás lá, pois aquilo vai sendo, é uma semente que vai sendo lançada ali, e pode acabar por dar um fruto. Amém? Por isso é que cada um deve crescer e amadurecer, e ter a sua identidade com o Senhor. Amém? Para quê? Para depois estar protegido de todas essas influências que podem vir prejudicar o nosso futuro. Amém? Então, como filhos de Deus, temos que defender a causa de Cristo e morrer a projetos pessoais em favor do nosso próximo. Amém? Todos temos projetos pessoais, todos temos ideias pessoais, mas temos que renunciar. Paulo dizia que considerava tudo como lixo. Nós temos muita dificuldade em considerar as nossas ideias, os nossos planos, os nossos projetos como lixo, contando que possamos ter a quê? Ter a Cristo. Ter a Cristo, conhecer a Cristo e a este crucificado. Aleluia! Glória a Jesus. Então, desta maneira, renunciando ou morrendo aos nossos projetos pessoais em favor do nosso próximo, nós tornamos-nos bons samaritanos, tornamos-nos pessoas que fazem o bem e que ajudam outras a encontrar o caminho. Amém? E isso é algo muito importante. Encontrar outros, ou ajudar outros a encontrar o caminho. Existem muitas pessoas perdidas que não sabem, que sofrem influência daqui, sofrem influência dali e que necessitam de ser bem influenciados, bem orientados. Aleluia! Marcos 4, versículos 18 e versículo 19 também. Diz que os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então nós temos que nos guardar de errar por causa, uma vez mais, então, das más influências. E já referi, mas tenho aqui apontado e vou recalcar que pode acontecer que a má influência venha de alguém chegado a nós. E por isso é importante vigiar para poder discernir, porque se não discernimos, se não vemos o mal, não podemos fugir dele, não nos podemos esconder dele. Amém? Diz que há aquele que vê o mal e não avança, senão que ele esconde-se dele ou foge dele. E é importante vigiar para que isso seja feito dessa forma. E tenho aqui outra história, ou outra faceta de alguém que agiu por influência, não por si mesmo. E às vezes nós temos ações, temos decisões que são tomadas que não vêm de nós mesmos, mas que são por influência de A, B ou C. E nós temos que nos guardar de que a nossa vida seja determinada ou decidida por A, B ou C. Nem tão pouco os pais são quem devem decidir a nossa vida. Amém? Amém? Nem tão pouco os pais são aqueles que devem decidir a nossa vida. Nós temos que crescer no Senhor, temos que ter o nosso encontro com Ele e temos que decidir por nós mesmos e querer estar porque somos nós que queremos estar, porque somos nós que temos o chamado, não porque o amigo. Antes é que nós íamos para um sítio porque o amigo ia, porque o colega ia, e fomos para a droga, pois porquê? Porque o colega estava lá, o amigo estava lá, o companheiro da escola estava lá e íamos atrás. Nós temos que deixar de ir atrás, e se temos que ir atrás de alguém, é atrás do Senhor. Amém? Aleluia! Se temos que ir atrás de alguém, é atrás do Senhor. Ele tem que ser o nosso sol, porque Ele é exatamente o nosso sol. Glória a Deus! Então Mateus 4, versículos 1 até ao versículo 11 diz: por aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus servos: este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João e o fizera acorrentar
e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele não queria e repreendeu, porque ele não deveria estar com a mulher do seu irmão. Pois João dissera, não te é permitido possuí-la. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes, que este prometeu, com juramentos, dar-lhe tudo o que pedisse. E então ela, influenciada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a dessem a ela e mandou degolar João na prisão. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Amém? Glória a Deus. Amém. Foi algo terrível o que aconteceu aqui. Eu vejo, não vejo um amém, não vejo um feedback. Ou seja, isto que aconteceu aqui foi algo terrível. Um homem foi degolado, a sua cabeça foi cortada, foi trazida, um capricho de alguém, mas um capricho ruim. Aquela filha estava numa posição que podia pedir aquilo que quisesse. E ela poderia ter pedido outras coisas, mas ela foi ter com a mãe. E foi mal influenciada, ou foi influenciada pela mãe. A mãe foi quem a influenciou a que o seu pedido fosse naquela direção. Amém? Temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado com as influências, que as nossas decisões sejam tomadas sem estas más influências. Temos que ver bem o que é que fazemos, a forma como agimos, temos que analisar o porquê, porque às vezes podemos estar a tomar decisões que não estão a vir de nós mesmas, ou de nós mesmos. Provavelmente estamos a tomar decisões que são influência daqui, dali, de A, de B, do irmão, do tio, da mãe, do pai, não sei. A mãe teria provavelmente encontrado o quê? Uma fraqueza na filha, ao ponto de a dominar. E às vezes há pais que dominam os filhos. Encontram-lhes um ponto fraco e dominam-os. E irmãos, e primos, não sei, familiares, inclusivamente colegas apenas. Porque a influência é um domínio. E o meu conselho é, não te deixes dominar. Amém? Amém? Não te deixes dominar. Não sejas refém de ninguém. Se temos que ser reféns, que seja de Cristo. Amém? Se temos que ser dominados, que seja de Cristo. Se temos que ser servos, que seja de Cristo. Ser livre. Cristo veio para nos libertar. Aleluia! Glória a Jesus. Cristo veio para libertar-nos. E libertar-nos das más influências. Nós podemos ver pessoas a dominarem outras através da má influência. E às vezes é impressionante como vemos que alguém só é aquilo que é por influência de A ou B ou C. Ou que tornou-se na pessoa que é por influência de A, B ou C. Mas que no fundo aquela pessoa não é aquilo que nós estamos a ver. E às vezes entristece-nos. Aleluia! Temos a má influência e temos a boa influência. Uma das grandes diferenças é que a boa influência não é dominante. Amém? Amém? A boa influência não é dominante. Senão que ela, podemos entendê-la como cativante. Quando vemos que o amor de Cristo nos atrai, somos atraídos com cordas de amor. Aleluia! Temos também o exemplo de 2 sacerdotes, e com isto já estou a entrar na reta final, não tenho para mais. 2 sacerdotes que durante tempo serviram juntos. Estou a falar de Zadok e Abiatar. Podemos dizer que eram colegas de trabalho, de profissão, de ministério. E durante certo período, não sei, meses, anos, defenderam uma causa em comum, seguiam na mesma direção, seguiam na mesma visão, mas aquilo não durou para sempre.
aquilo não durou para sempre. E isso pode acontecer também connosco. Às vezes podemos começar a trilhar num caminho, dar a mão, caminhar juntos, batalhar juntos, lutar juntos, sofrer juntos, e pode ser por um tempo começa por dias, semanas, meses, anos, e inclusivamente décadas, mas a seguir pode haver uma ruptura. Pode chegar o tempo em que tudo isso muda, e é triste quando isso acontece. Amém? Amém? Porque Deus não nos trouxe aqui para quê? Para voltar atrás. Amém? Aleluia! Aquele que coloca as mãos no arado não é para olhar para trás, não é para continuar sempre a olhar para a frente. Estamos no entroncamento, sim, parece que aparentemente tem que ser ou para a esquerda ou para a direita, mas também pode ser em frente, porque Deus está aí e Ele é o que está a governar. Amém? Aleluia! Porquê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e às vezes nós limitamos aos nossos pensamentos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, e nós não nos podemos limitar aos nossos planos. Às vezes falamos da fé, mas depois, quer dizer, o texto diz andamos por fé e não por vista, verdade ou não? O texto diz para andamos por fé e não por vista. Mas às vezes nas nossas decisões, naquilo que queremos fazer da nossa vida, ou naquilo que é o decorrer da nossa vida, começamos a olhar a seguir com os olhos naturais. E então já não é por fé e passa a ser por vista. Foi por fé até ali, Senhor, tudo bem, até aqui trouxeste-me fé, mas a partir daqui já não será por fé, já será por vista. Será com aquilo que eu estou a enxergar. E é triste ser assim. Amém? Porque tudo aquilo que não provém de fé é o quê? É pecado. E sem fé não podemos agradar a Deus. E às vezes pensamos que podemos agradar a Deus de várias maneiras. Sim, tudo bem. Se não houver fé nas nossas ações, se não houver fé nas nossas decisões, nas nossas atitudes, não estamos a agradar a Deus. E o nosso desejo tem que ser o de agradar a Deus. Aleluia! Então, por certo tempo nós caminhamos juntos, concordamos, tudo bem, mas depois chega o tempo em que tudo muda. E tudo muda porquê? Porque uma das partes fraqueja. E é importante que haja equilíbrio no corpo, equilíbrio nas famílias, equilíbrio nos relacionamentos. Por isso diz que melhor é ser dois, verdade ou não? Porque se um fraquejar, o outro vai lá auxiliá-lo. Só que às vezes parece que um enterra o outro mais ainda. O outro está-se a enterrar e aquele que era suposto vir puxá-lo, acaba por o enterrar mais. Porquê? Porque vai falar de acordo com aquilo que quer ouvir. Porque deixa de olhar para Deus e passa a olhar para a situação. E nós não temos que olhar para as situações. Nós temos que continuar a olhar para o Senhor. Porque foi o Senhor que nos chamou. Amém? Aleluia! Nós temos que olhar para aquele, eu quero continuar a olhar para aquele que me tirou do charco de onde eu estava. Quando eu era um desgraçado, e que só olhava para a desgraça, e tudo que via era desgraça, Deus apareceu e tirou-me dali e disse, não, isto não é o fim. Tenho tanto para te mostrar. Aleluia! Amém? Só que depois Deus tira-nos daí, arranja a nossa vida e a seguir, depois vamos acomodando e pensando que já está tudo aí controlado. Não. Em Cristo vamos de vitória em vitória. Verdade ou não? Podemos confessar isso? Podemos? É bonito, certo ou não? É agradável, hein? Mas para ir de vitória em vitória, o que é que temos que fazer? Ir de quê? De batalha em batalha. Porque não há vitória sem batalha. Amém? Todos querem ter a vitória, verdade ou não? Eu, pelo menos, eu quero ter a vitória, eu quero ser vitorioso, não quero ser vencido. Quero andar de vitória em vitória. Mas para andar de vitória em vitória, eu sei que tenho muitas batalhas para travar. Batalhas familiares, batalhas, não sei, de várias naturezas. De várias ordens. E é preciso continuar, irmãos. Amém? E há alturas em que nós temos que entender que o importante mesmo é ter ao Senhor. O importante é ter a Cristo.
O importante não é possuir isto ou aquilo, senão que o importante é ter a Jesus. Porque aquele que tem a Cristo tem o quê? Tem a vida. Aquele que tem a Cristo tem a vida. E isso é o importante. Aleluia. Então tudo muda provavelmente porque uma das partes fraqueja. Não fraquejas. Diga ao fraco, eu sou o quê? Forte. Amém? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Verdade ou não? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Cristo. Tudo posso. Não é dizer que tudo vai ser fácil. Mas vou conseguir superar tudo. Quando busco aquele que me sustém. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, não fraquejes. Não sejas o motivo da ruptura. Não sejas tu o motivo da ruptura. Aleluia. Porque quando há ruptura é porque uma das partes fraqueja. Porque uma das partes se desvia da rota inicial. Amém? Como Paulo dizia aos Gálatas, vocês corriam bem. Vocês iam bem. Vocês estavam a caminhar bem. Quem vos persuadiu? Quem vos fascinou? Para agora estarem a desviar-se do caminho da fé. Nós temos que começar no caminho da fé, manter-nos no caminho da fé, continuarmos no caminho da fé. Não podemos começar na fé e depois passar a ter uma vida mais natural. Não, vamos de fé em fé. Aleluia! Glória a Deus! Tínhamos então aqui dois sacerdotes do tempo de David e Salomão, verdade? Está para aqui a dar um conflito, estas coisas aqui. Ok. Tínhamos dois sacerdotes. Zadok foi um deles, que viveu um tempo como sacerdote em Israel. Ele viveu num período dos reinados de David e de Salomão, pai e filho. A família dele era conhecida pela sua fidelidade ao Senhor, enquanto a maioria tinha abraçado a apostasia em Israel. E algo que marcou a história de Zadok foi a sua posição na ocasião da transição lá do reinado em Israel, naquele tempo em que o rei David já estava muito idoso e o seu filho Adonias, pois tentou apoderar-se da liderança, e isto com a aprovação de Abiatar, ou seja, eles aqui estavam divididos, estavam um de um lado, outro do outro. Amém? E é um grande problema quando um está de um lado, outro do outro. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é possível. Amém? Tem que haver acordo para caminharmos juntos. Aleluia! Se uns recebem uma influência, outros recebem outra, há um choque. Verdade ou não? Amém? Aleluia! Então, mas aqui o que temos que entender é que com o apoio do profeta Natã, o Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. E nessa mesma altura os sacerdócios deles foram separados. Abiatar ficou do lado errado da disputa pelo trono, se assim podemos dizer. E como resultado ele acabou o quê? Sendo deposto do seu posto. Mas Zadok permaneceu firme, sem se deixar influenciar. Amém? Aleluia! E é assim que nós precisamos de permanecer também, firmes, sem nos deixarmos influenciar pelo que quer que seja ou por quem quer que seja, sem sermos influenciados pelo que está errado. Aleluia! Amém? Eu não tenho muito mais para partilhar contigo nesta manhã. Quero só fazer ênfase de que há boas influências, essas devemos deixar levar-nos por elas, porque elas não são dominantes, senão que são cativantes. Amém? Amém? Mas há também as más influências, que são dominantes, que nos subjugam, que nos levam a fazer algo que na realidade, pois não deveríamos estar a fazê-lo. E temos que nos guardar. Que tu sejas uma pessoa firme no Senhor. Amém? Ele promete mostrar-nos sempre o caminho. Ele diz, este é o caminho, anda por ele. Aleluia. Amém? Então, conhece ao Senhor, dedica-te ao Senhor, deixa que Ele
seja quem venha falar ao teu ouvido, para poderes então, como ovelha sua, escutar a sua voz e segui-lo. Amém? Porque aquele que lhe segue entrará e sairá e achará pastagens. E muitos não chegam a encontrar essas pastagens. Porquê? Porque não escutam a voz do Senhor. Ouvem antes a voz do estranho. E aí ficam de fora, não entram e saem e não encontram esses pastos que são verdes, esses pastos onde há tranquilidade, onde há paz. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos pôr de pé, irmãos. E vê bem quem influencia a tua vida. Vê bem a quem estás tu a dar ouvidos. Eu sei que temos 2 ouvidos, sim. Mas o facto de termos 2 ouvidos não quer dizer que seja para ouvir de um lado e para ouvir de outro. E se ouvimos de um lado e do outro, é para pormos na balança e pesar. Quando ouvimos de um lado e quando ouvimos de outro, vamos pôr na balança. Porquê? Porque aí na balança estará aquele que é o fiel para decidir aquilo que deve ser escutado. Amém? É aquilo que deve ser concebido. Porque isso vai decidir também aquilo que nós vamos ser. Aleluia. Amém? Não faças como aquela filha que, influenciada pela sua mãe, depois teve uma atitude atroz. Senão que põe o teu coração diante do Senhor, para que seja Ele a influenciar a tua vida. Amém? Pai, muito obrigado nesta manhã. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado porque Tu és quem governa sobre tudo na nossa vida, Senhor. Senhor, ainda que estejamos aí no entroncamento, Senhor, ainda que nos digam que a partir daqui só para a esquerda ou para a direita, que não tem como, Senhor. Senhor, eu sei que se for da Tua vontade pode ser em frente, Senhor. Aleluia. Senhor, eu sei que se for da Tua vontade pode ser em frente, Senhor. Porque Tu abres um caminho onde parece não haver caminho, Senhor. Mas também, Senhor, se és Tu a dizer que é para a esquerda, pois será para a esquerda, Senhor. Se és Tu a dizer que é para a direita, Senhor, será para a direita, Senhor. Porque o importante é a Tua vontade, Senhor. Que a Tua vontade governe na vida de cada um, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, governe no coração de cada um, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça sempre, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.